Olá pessoal, estamos de volta, tudo beleza? No vídeo de hoje nós vamos tratar de um assunto delicado, tá? Existem alguns grupos de WhatsApp aí, já o pessoal de numismática que já está mais tempo online, eu vou chamar assim online, né? Que já está participando de fóruns, canais, grupos de Instagram, e outras coisas assim. Então tem grupos também de WhatsApp. E como a gente tem pouco tempo na internet, né? São acho que 2 semanas mais ou menos. Eu acabei entrando essa semana num grupo novo, um grupo que foi criado por um outro colecionador também novato, uma pessoa que está começando agora e tal. E aí, então, algumas discussões estão sendo levantadas dentro do grupo, alguns assuntos, a gente compartilha informações, compartilha imagens, compartilha as nossas aquisições, tal. E a discussão dessa semana basicamente girou em torno de um assunto bem polêmico, que é sobre de que forma limpar as nossas peças, as nossas moedas, né? Qual a melhor forma de fazer isso? Bom, basicamente não existe uma receita pronta, certo? Mas existem algumas coisas que a gente deve evitar, deve levar em consideração. Uma dessas coisas, inicialmente, é conhecer o tipo de metal de que é feito a sua moeda, o seu item. Por quê? Para pesquisar principalmente, para conhecer principalmente que tipo de produto não utilizar para limpeza deste metal. Assim, sem correr o risco de danificar ou de estragar a peça. Certo? Então, mais importante do que limpar ou não limpar é conhecer que tipo de metal a gente não deve, ou que tipo de produto, perdão, a gente não deve utilizar na limpeza dos nossos itens, certo? Bom, as moedas, ela basicamente são, quer dizer, as mais antigas, né, basicamente são em aço, produzidas em aço ou alumínio, bronze, algumas ligas metálicas misturadas. Mas vamos falar basicamente da moeda de R$ 1. A moeda de 98, por exemplo, ela, deixa eu ver se a luz melhora aqui, produzida com o seu núcleo cupro-níquel, né? O contorno dela é de alpaca, certo? E a de 98 e 99 foram produzidas com essa condição. Portanto, a forma de limpar a moeda, o produto que se pode usar para limpar ela, de 98 e 99, creio eu que não é o mesmo que a gente vai usar para fazer a limpeza de uma moeda de aço inox. Então é bom a gente conhecer o tipo de produto, o tipo de metal da moeda e pesquisar bem o tipo de produto. É claro que se a moeda é sua, você trata ela como você quiser, tá? A gente não está aqui querendo ensinar de que forma você vai cuidar de sua moeda. Pelo contrário, eu quero compartilhar informações porque até para mim é interessante saber as melhores formas e os melhores produtos para ser utilizados, porque a gente que faz garimpo às vezes encontra moedas em condições bem degradáveis e até para identificar se a moeda tem alguma imperfeição, se a moeda tem algum defeito, se a moeda tem alguma anomalia, perdão, é bom
a gente fazer uma limpeza nela para poder visualizar ela melhor. Ó, essas aqui são de hoje. Tá vendo? Ainda não foram limpas. Então, pra gente que faz o garimpo, não tem como a gente identificar se a moeda tem alguma característica específica, se ela estiver em condições de degradáveis, digamos assim, de uso, né? Em condições de muita sujeira ou de muita imperfeição, certo? Bom, esse é um assunto muito delicado, então vocês comentem, deixa aí a opinião de vocês, o que é que vocês acham, o que não acham, como deve ser, como não deve ser, se o colecionador valoriza mais a moeda no estado natural, se a moeda precisa passar por qualquer tipo de limpeza, mesmo que mínima que seja, com os cuidados que devem ser tomados, tal, para que o produto não perca o valor de mercado, não perca a sua genuinidade, certo? Eu queria conversar também um pouco com vocês, contar um pouco sobre a história da moeda. A gente fala tanto de moeda. Eu andei pesquisando um pouquinho, alguns canais de amigos nossos, aliás, alguns não, bastante deles, tratam desse assunto, trazem algum tipo de explicação, mas durante essa semana a gente teve aí surpresas de gente, muita gente nova realmente, começando, muita gente que começou depois, quer dizer, depois de assistir algum vídeo postado por nós, que já estamos aí já no mercado há bastante tempo. Eu e meu filho estamos novos na internet, mas eu tenho coleção, quer dizer, coleção não, que eu não sou colecionador, mas eu tenho as moedas que me acompanham já há mais de 15, 20 anos, moedas de estimação, coisas que eu venho guardando já de longa data. Eu sempre gostei de coisas antigas, então na minha juventude eu tive algumas coleções de figurinhas, de chaveiro, caneta, essas coisas todas, então sempre gostei de coisas diferentes, antigas, e fui guardando ao longo do tempo. Então eu tenho algumas coisas. Eu tenho já há bastante tempo algumas coisas aí guardadas. Para a internet, para mim, é novidade. A gente está começando agora. Eu e meu filhote aqui. Mas tem gente que vem desenvolvendo esse gosto agora. Essa semana, principalmente. Teve gente que procurou a gente, inclusive acionou pelo WhatsApp até para pedir algumas dicas, tal, conversar um pouquinho mais sobre esse mundo da numismática, né? E se interessou vendo vídeo nossos que eu digo não meu e de meu filho só, nossos, do nosso grupo de numismática, do nossa turma, né? Nosso grupo aí de uma forma geral. Então eu queria contar um pouquinho aqui da história da moeda, tá? Aproveitar esse videozinho que a gente falou um pouco sobre limpeza e contar um pouco da história da moeda. Basicamente, é uma peça de metal, geralmente circular, né? Foi cunhada pelos governos com a finalidade de ter valor financeiro, né? De agregar valor a alguma coisa, né? Então, basicamente a ideia da moeda foi isso, tá? Eu andei pesquisando também sobre a origem das primeiras moedas e encontrei uma coisa interessante. Das primeiras moedas, representando valores como hoje a gente conhece, né? Surgiram na antiga Lídia, que hoje a gente conhece como Turquia, tá? Século 7 a.C., aproximadamente. Elas geralmente eram cunhadas em metais, né? E a cunhagem dela era feita à base de martelo. Imagine aí, fazer uma a uma com martelo, certo? Os valores das moedas eram considerados de acordo com a nobreza do metal em que ela era cunhada, tá? Então, as moedas de bronze, prata e ouro, as mais comuns, tinham seus valores diferenciados exatamente porque eram em metais nobres, né? Metais de considerada nobreza. Tá? Eu andei
fuçando um pouquinho mais, alguns canais de amigos aí, não vou citar todos porque eu fucei de muita gente, né? A gente costuma assistir os vídeos de praticamente todos os canais que temos aí disponíveis no YouTube. E resolvi pesquisar também sobre a etimologia da palavra, né? Conhecer um pouco mais a palavra moeda, como surgiu o nome moeda. Bom, essa palavra ela é derivada do latim, né? Moneta. Também uma moneta, que já é uma derivação da palavra monere. Tá? Significa avisar, aconselhar, lembrar, como se fosse uma coisa, um tipo de premonição, tá? O nome Moneta é um dos nomes da deusa Juno, tá? Os romanos, eles acreditavam que ela os avisara de vários desastres naturais e ataques militares antes que acontecessem, para que eles pudessem se preparar, tá? No grande templo dedicado a Juno, Juno Moneta, foi instalada uma casa de cunhagem de dinheiro, com metais, obviamente, né? E logo esse dinheiro passou a se chamar moneta. Daí surgiu o nome moeda e também deu-se origem ao nome monetário, que é derivado diretamente do nome da deusa Juno. Certo? Bom, basicamente o vídeo de hoje foi para isso. Um bate-papo bem descontraído, um pouco de informação sobre a história da moeda. E eu queria encerrar o vídeo de hoje com um poema sobre moeda. Moeda não é só música, como a gente está acostumado, também tem poesia sobre moeda. Certo? É do Mário Donizete Massari. Depois a gente vai botar na descrição aí o poema completo, mas eu vou citar só um trechinho, tá? Diz assim: na cara a coroa, de ouro duas faces, moeda e poesia. Ok? Pessoal, obrigado mais uma vez. Agradeço a vocês, vão lá, continuem curtindo, comentem, compartilhem, participem. É um assunto polêmico, a questão da limpeza das moedas, tá? E não deixe de se inscrever no nosso canal. Vamos fazer com que essa paixão continue crescendo, porque tá dando certo, ok? Até a próxima.